Ok, podemos começar. Tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde. Ok, boa tarde para todos e todas, doutores e doutoras. Estamos em mais uma aula do curso Bajurista, nosso curso preparatório para o exame, o teste do Centro de Formação Jurídica e para o apoio à capacitação de profissionais do direito. Hoje conosco temos a doutora Ruth Batista, que é uma colaboradora da JUS, já há 3 anos, desde o início da JUS, se não me engane. Eu, pessoalmente, venho trabalhando com a doutora Ruth há mais de 10 anos, então atesto para o seu profissionalismo, a sua qualidade, e a doutora Ruth é, claro, jurista portuguesa, já lecionou na Universidade do Minho. Doutora Ruth foi uma das coordenadoras da anotação da Constituição Anotada de Timor-Leste, certo? Que muitos de nós utilizamos diariamente, e hoje está conosco para para liderar a nossa aula, a sexta aula de Direito Civil, sobre as providências cautelares. Como de costume, começamos a aula em português com um resumo, rapidamente, em teto. Então, a doutora Ruth irá fazer a apresentação, as discussões, abrir para as perguntas, e tudo como fazemos normalmente, e depois de fazer algumas explicações, eu farei o resumo em teto. Sem mais demoras, podemos dar o tempo à doutora Ruth, por favor? E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. É muito cedo em Portugal, sabemos, 7h30 da manhã, e estamos muito contentes de ter conosco hoje. Obrigada. Microfone. Quem é que me tirou o som do microfone? Eu. Muito obrigada, muito bom dia, ou melhor, muito boa tarde para vocês, bom dia para mim aqui que estou em Portugal, e como a Bárbara disse, é muito cedo. É muito cedo em Portugal, 7h30, eu sei que às 7h30 não é muito cedo em Timor-Leste, vocês começam o dia mais cedo do que nós aqui em Portugal, mas para nós é muito cedo. Gostaria desde já de vos avisar para o seguinte: eu tenho um filho pequeno com 6 anos, o Matias, e ele está a dormir, e é provável que ele acorde durante a nossa aula e venha aqui ter connosco e chamar por mim. Se isso acontecer, eu peço desde já desculpas e a vossa paciência para esse momento, se ele de facto acontecer. Também vos peço para que me digam sempre que eu estiver a falar muito depressa, porque eu falo depressa, normalmente, mesmo para portugueses, e portanto avisem, por favor, se eu estiver a falar muito depressa e se não conseguirem compreender aquilo que eu estou a dizer. Então, posto isto, vamos começar a nossa aula de hoje, que é dedicada às providências cautelares no âmbito do processo civil. E começaria logo pela pergunta mais básica de todas, e que é: o que são providências cautelares? Então, providências cautelares são medidas provisórias decretadas pelo Tribunal nos procedimentos cautelares. O procedimento cautelar é um processo instaurado antes de uma ação principal, de uma ação judicial principal, ou na pendência ou durante a ação judicial, e tem o objetivo de prevenir ou afastar um perigo que resulte da demora a que o processo principal ou que a ação principal poderá estar sujeito. Todos sabemos
que as ações judiciais demoram sempre muito tempo, demasiado tempo, normalmente para as partes, não é? E, portanto, para se evitar que ocorra algum dano ou que exista algum perigo pela demora da decisão judicial, intentam-se então as providências cautelares. O juiz, nas providências cautelares, faz uma apreciação rápida e sumária e assegura-se da probabilidade da existência do direito, da pessoa que requer esta providência cautelar, e emite uma decisão que tem um caráter provisório e que vai produzir efeitos até à decisão final da causa principal. Imaginando que o juiz percebe que de facto existe um perigo, um risco de dano para o requerente da providência cautelar e que de facto o requerente da providência cautelar tem um direito legítimo relativamente àquilo que vem requerer no âmbito da providência cautelar e do direito que está em questão na ação principal, e nesse sentido o juiz então vai conceder a providência cautelar, e essa providência cautelar vai durar apenas enquanto o processo judicial relativo à ação principal decorre. Se eu estiver, mais uma vez vos digo, se eu estiver a falar depressa demais ou se não me estiverem a compreender, por favor, digam-me. Ok? Ok. Eu faço um resumo interno. Ok. Tá bom? Ok. Então, providência cautelar, Hanessa ita pode ser a rotumos ratenetiona, botida ita hahu ita tinha discussão quando a definição saída da providência cautelar e ita usa a saída. Então, providência cautelar, minha Hanessa processo ida preliminar, Hanessa acontece Moloch, que foi atu ação ida, nebenini objetivo atu preveni katak seirra prejuízo ida nebeirra risco nialara. Então ninia ideia atu nia irra natureza nebe urgência ninia, botida nebe tem que ralo lalais. Nia irra natureza nebe temporário, que provisório, que é temporário. A ideia katak irra duni perigo, que irra duni risco, katak dano nebe sei ralo, que prejuízo, sei bele, sei sussa depois atu fila bacotuc. Nossa, então rano né ema nebe irra nia direito legítimo, nia ralo pedido ida providência cautelar, atu tribunal livro se análise nebe itapolo sumário significa análise da preliminar ka geral aituan nia tu determina duni los duni emana irra nia direito los duni irra risco katak direito né sei lá com ka sei impacto negativo macas honu né fote decisão ida nebe sei vale nia sei irra tempo específico bato remata to conclui caso principal. Então, ideia katak providência cautelar, nia mos hanesan depende ba processo principal. Nia lá os processos ida ketak total. Nia hanesan processo ida parte os processo ida bot. Mas bem nia parte soren ida. Nós então, ideia katak banhira decisão russe juiz, nia se vale to decisão russe processo principal nia. Ita nota katak providência cautelar não dá procedimento não é bem necessário, banhira ita repara katak processo civil da laruma han tempo baraka. Então hanu né lei tem que fodalan, atu cria botruma nebela lais liu, atu ita bele for garantia, atu ramate risco badano nebe depois se sussa atu hanesan fila bakotok. Sim, próxima, né? Obrigada. Não, ainda estamos no anterior. Obrigada, Bárbara. Então, as providências cautelares
caracterizam-se por serem urgentes, por terem este caráter urgente, como está previsto, de resto, no artigo 306 do Código de Processo Civil. E estão dependentes da ação principal, não é? Como a Bárbara estava a explicar. Ou seja, o procedimento cautelar existe sempre na dependência de uma ação principal. E aqui, de facto, como estava a explicar, temos que distinguir duas possibilidades. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes da ação principal ou como incidente da ação declarativa ou executiva. Ou seja, no primeiro caso, o procedimento cautelar pode ser requerido antes de ser proposta uma ação principal, sendo necessário então que o requerente da providência cautelar proponha depois a ação principal no prazo de 30 dias a contar da data em que ele foi notificado da decisão do juiz que ordena a providência cautelar. Ou seja, a providência cautelar pode ser interposta, a providência cautelar é requerida antes da ação principal, mas a ação principal tem que ser interposta num prazo de 30 dias. Caso contrário, a providência cautelar fica sem efeito, caduca. Nestes casos, o procedimento cautelar vai ser apenso à ação principal, okay? E isto é importante, vai ser apenso à ação principal. Nos outros casos, nos casos em que o procedimento cautelar é requerido no decurso da ação, então deve o procedimento onde se requer a providência cautelar ser instaurado no tribunal onde decorre a ação, ou melhor, onde decorre a ação principal, e então a providência cautelar vai ser processada por apenso, ok? É importante ter em atenção que o resultado do julgamento relativo à ação principal não é influenciado pela decisão final proferida no procedimento cautelar. Ou seja, pode o juiz decidir pela providência cautelar, em aceitar o pedido de providência cautelar e ainda assim decidir negativamente relativamente à ação principal. Okay? É preciso ter isto em atenção. E eu decidi, e desculpem se vocês acham que não faz sentido, mas eu pensei que faria algum sentido esclarecer a diferença entre requerente e requerido. E desculpem, não que eu acho que é para dummies, nada disso, mas acho que é importante fazer estas distinções. O requerente é aquele que, no âmbito do processo cível, vem solicitar uma providência judicial. Não é? E, normalmente, a solicitação desta providência judicial é feita através de uma petição. Portanto, neste caso, o requerente é aquele, no âmbito da providência cautelar, o requerente é aquele que vem solicitar a providência cautelar. E o requerido é o sujeito contra quem é requerida essa providência cautelar. Okay? Os procedimentos cautelares, como vocês saberão, encontram-se inscritos no Código de Processo Penal, no artigo 305 e seguintes. E estão divididos em procedimento cautelar comum e procedimentos cautelares especificados. Ok? Bárbara, se quiseres fazer um resumo rápido disto, aqui está. Sim. Então, doutora Ruth completa katak providência cautelar, bede sai caso ida, processo ida ketak, russe processo principal, cá minha bede integra e a petição do processo principal. Então, está bem errado. Providência cautelar, depois, lei irásica, Código de Processo Civil, prevê máximo 30 dias, cuja decisão, notificação de decisão, providência cautelar, ato ratama, processo, petição principal, ninha, caso principal. E daí, opção ira. Opção da ruak, bele, ratama, providência cautelar, hanesam, parte russi,
processo, a ideia katak, parte nebe providência cautelar, sei lá o look, use caso botida, caso principal ninha. Então, itabolo em português, sai nessa apenso. Apenso significa quase nessa anexo. Imagina nessa e-mail lida, nós nebe itaíra nessa anexo. Então, providência cautelar, ela sai nessa parte ida, o processo bot, nebe nia lau, nia dalan, que tá aqui, nia lau, o look, depois o processo continua. Importante, nós ricos de nebe, a doutora Ruth pula atenção, katak. Bele acontece, katak, então imagina a situação ainda, né? Itaí a providência cautelar, depois itaí a caso principal. Bele acontece a providência cautelar, tribunal, juiz, concorda, o pedido, rusi requerente, rusunai, peticionário. Então, minha detelos, how for providência cautelar, a tu protege tapot minha direito. Mas bele acontece a caso principal, katak juiz decide, katak, afinal, ida neba, inclusive processo declarativo e da executivo, minha ratete vai, afinal, ela concorda o pedido do peticionário requerente. Então, lá significa que providência cautelar, vai ir los, né? Juiz ratete sim, concorda? Caso principal, minha tem que concordar mos, lá, sira processo ketak. Então, para sira ni objetivo ketak. Sirania análise ketak. E análise providência cautelar, ato análise risco, perigo. Ato irra prejuízo. Nós, minha análise geral, labacleam, laque. Mas bem, processo principal, minha baque. Então, dar uma beira que, retam o seluk. Nós, e daí é importante nota. E depois, doutora Ruth, nós forra no embaíta, nessa nós itahalo e aula roto, quando a terminologia e relia em português. Então, itaqueta haluha sempre requerente, mai emanebe russo. Nós, requerido, emanebe hatan. Nós, requerente polo ativo, requerido polo passivo. E ali em português, pai mai usa ali a forma nessa, né? Ente, idanebe russo. Ido, idanebe nessa sujeito, idanebe hatan. Nós, então, banheira requerente, mac, para tribunal, ralo petição, atu russo, atuação, tribunal, bacaso ida. Requerente, requerido, ida nebe, sai hanesan sorin seluk. Los, hanesan ninia, autor carrel. Los, e acaso, né, tamos bele hatete hanesan itapolo passivo ninia. Muito bem, obrigada, Bárbara. Agora o slide seguinte. Bárbara, se me quiseres acompanhar, eu fiz uma versão 2 daquilo do documento que estava preparado e tem lá os slides já em miniatura, então acho que se calhar é capaz de ser mais fácil para ti. Obrigada. Então, continuando, para as providências cautelares poderem ser decretadas, é necessário que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos ou pressupostos. É preciso que haja um fundado receio de que outra pessoa cause uma lesão grave e dificilmente reparável do seu direito. Ok? Isto está determinado, definido no artigo 305, número 1 do Código de Processo Civil. E, portanto, o requerente tem de demonstrar que não pode aguardar pela decisão principal, pela decisão da ação principal, sem sofrer um prejuízo grave e irreparável, ok? E, portanto, ele corre um risco direto e imediato. E isto, em latim, este requisito, este pressuposto, em latim, tem o nome de periculum in mora, ok? Depois temos um segundo requisito, que também tem que ser observado para que seja decretada uma providência cautelar, e que tem que existir uma probabilidade séria da existência do direito que se pretende efetivar, que se pretende assegurar. Okay? Está previsto no artigo 311, número 1. Eu penso que deve haver aqui, que há aqui uma gralha nos artigos, mas eu depois confirmo. E, portanto, a providência só é decretada, a providência cautelar só é decretada se for confirmada que o requerente é titular daquele direito, ok?
bastando para tal uma manifestação da aparência da titularidade do direito. Basta, então, que o requerente manifeste, demonstre que aparentemente é titular desse direito. Okay? Este pressuposto, este requisito tem o nome em latim de fumus boni iuris. Okay? E um terceiro requisito, um terceiro pressuposto que também tem que se observar para ser decretada uma providência cautelar é que o juiz faça uma apreciação da prova sumária para formar a convicção da necessidade do procedimento cautelar, ou seja, o juiz avalia sumariamente a existência de evidências para fazer então a decretação da providência cautelar. Bárbara, não sei se queres fazer aqui um pequeno resumo relativamente ao que eu disse, antes de passarmos para os prazos gerais. E a providência cautelar e a renição vai acontece e a direito, né? E daí requisitos cá e em português vai ter o Código de Processo Civil e requisito tolo né, é cumulativo. Se a tolo roto tem que cumprir a tubela e sucesso para providência cautelar. Então, e da ULUC e da requisito da ULUC, mac tem que ir duni Hanoi Katak, se lá ir a providência cautelar, então se tribunal lá intervém, se moço dano grave nebe moço talabele radia. Então se moço prejuízo nebe grave na tom nebe se susa atuita cura caita ita taca canek fila fale. Então se halo canekida nebe susa atuita halo fita nebe momos hanesan uluk. Tabai taqueta haluha kata que tinha processo, tinha direito civil, ideia atu reparação. Atu repara, atu raquido, quase atu tal ema e situação, caric, violação lá acontece. Então, se providência cautelar, iha requisito da uluk, mas que iha risco, katak, prejuízo, nebe sério na tom, bele acontece, e, minha sério, no susa, atu radia. Nós? Então, idane, hanesan requisito ida nebe itahanaran, itabele hatete, itabele resumo, risco direto e imediato. Então, significa risco ida nebe lanço, no acontece, bele acontece da DAO. Nós, imediato significa imediação hanesan basic. Nós, irraduni risco kata que dane se concretiza, rononé, tribunal tem que intervém, ato protege. Irranaram latim, né? Bolo periculum e mora. Periculum, mais se perigo mora, demora, tarde. La cleo, nossa, irra de anteto. Depois, requisito selo, mac, erro sucesso, tem que ir, ida, katak, emanebe auto, tudo, katak, irraduni, probabilidade, ainda não é importante, irraduni, probabilidade, katak, nia irra direito relevante, ainda né? Katak, então, nia se tem tudo, how irra direito, russi provas valum, nia tem tudo, possível lolos, katak, direito né, how irra duni. E tem que bolar atenção, ainda né, laosa tu determina teona, declara teona, katak, reconhece a mania direito, lai, irra, probabilidade. Então, quase a providência cautelar, sempre mais russi, risco, probabilidade, laos, dano, laos, reconhece lolos. Nós? Então, nia irra sempre possibilidade, não probabilidade. E da critério da né, irra latim, bolo fumus boni iuris, iuris mais russi direito, né? Então, irra possibilidade do katak direito, né? Existe. Nós? Nia tem tudo aparência russi direito. Katak, parece katak, ema e irra direito, né, duni. Icos, irra providência cautelar, juiz, russi processo atu irra critério todo, nia tem que aprecia ro
geral, de maneira sumária, maneira lalais, com a visão geral, superficial, a superficial, então, laque macas, ato bele, determina, calai, se irra necessário, calai, procedimento cautelar. Então, precisa calai tribunal, atu, Aninha se analisa, precisa calai tribunal, atu meteteona, atu intervém, atu protege em mania direito, mesmo que ita se dá o que decide, conabá em mania direito e dané. Obrigada. Muito bem, agora, relativamente aos prazos, temos como prazos gerais, como prazo geral, 10 dias para o requerido exercer o contraditório, não é? Para o requerido opor-se ao pedido de providência cautelar. E, portanto, ele tem 10 dias para deduzir a oposição. Findo este prazo, haverá uma audiência final para a apreciação das provas e ordenar a providência e ser ordenada a providência cautelar pelo juiz, se ele assim o entender. O contraditório pode não acontecer, pode não haver lugar a estes 10 dias para o exercício do contraditório pelo requerido, se o decurso do prazo, se o decurso destes 10 dias puser em risco sério a eficácia da providência cautelar. Ou seja, o juiz pode decidir, se perceber que estes 10 dias são suficientes para que o direito seja violado ou que seja posto em perigo aquele direito, ou haja um risco sério de um dano, se o juiz entender que estes 10 dias é tempo suficiente para acontecer esse risco, esse perigo, então não é concedido este prazo para o exercício do contraditório. Temos também um prazo de 2 meses para a decisão do juiz, desde que é proposta a petição ou requerimento de providência cautelar. Se não for concedido ao requerido aquele prazo para o exercício do contraditório, do que vos falei agora, então o prazo para a decisão fica mais pequeno e, portanto, são só de 15 dias. Ok? Então, providência cautelar também é urgente, nem há prazo nem específico e prazo nem badak naton. Então, primeiro, providência cautelar nessa itacolia, medida ida, cá resultado ida nebe temporário. Minha lá racoto, lá os decisão final. Então, Ronuné, lei, bele juiz bele decide, ato for oportunidade ba requerido, ato defendean, ato halal contraditório, cá juiz bele decide, cataclai, tempo lató, ato requerido, halal contraditório. Providência cautelar nesse temporário, então ainda ela viola direito de defesa, acabou a turma, também ainda é temporário deito, nós lá os final. Então, banhira, juiz decide, atu for oportunidade, basura em selo, atu ratan, também nia hanoi tempo irra, tempo na tom, nós também mesmo que e risco lá os risco urgente então a bele irra tempo na tom, atu sorincelo, bele ratoni nia hanoi para tribunal, então tu ir prazo, contraditório nia, 10 dias, loron sanulo, nós? Então, minha se irra loron sanulo, atu rató, ninia ratan. Então, põe direita ratama petição, juiz decide, se atu foba sorincelo, se minha foba sorincelo que irra 10 dias. Se juiz decide, atu irra contraditório, também tempo na tom, risco, se dá o que se concretiza, irra tempo bada que lara, então, juiz, mos bele for oportunidade, atu irra audiência. Irra audiência, ida, atu bele, rató, rural e lori testemunhas, cara que precisa, lori evidência, provas, atu irra processo providência cautelar. Mas processo não é contraditório, juiz raci pede decida tu lá irra, se cara que tempo lató. Agora, banhira também nesse processo sempre urgente,
tuí Código Processo Civil, prazo para decisão, mac fulangrua. Fulangrua, data nebe ratama petição. Então, tá, nebe ratama rau, no da requerente, rau ratama petição, fulangrua, icos, atuíra procedimento cautelar. Atuíra decisão, procedimento cautelar. Fulangrua né, prazo nebe naru, knaton, e prazo nebe inclui contraditório. Então, inclui banhira for oportunidade para solicitá-lo caturratá. Mas banhira juiz decide, atulaíra contraditório também urgente loss, perigo bot loss, então, prazo 15 dias date. E prazo 15 dias, né? E a decisão baseia basura tarran date. Lá a audiência, lá a contraditório, lá a batida. Só estou aumentando, Ruth, que tem uma decisão com base em documentos somente, né? Quando é o de 15 dias curto, é uma decisão rápida com base na petição e na apresentação documental. Não existe audiência, não existe resposta. Aí são 15 dias. Nós? Diga. Muito bem. Temos também outros prazos, e que são os prazos relativos, sim, podem-se considerar prazos relativos à caducidade. E, portanto, as providências cautelares ficam sem efeito, como já vos tinha dito no início, se o requerente não propuser a ação principal da qual a providência cautelar depende. No prazo de 30 dias, como vos tinha dito, o requerente tem 30 dias para interpor a ação principal, o processo da ação principal, relativo à ação principal, a contar a partir da data em que lhe tiver sido notificada a decisão que tenha ordenado a providência cautelar. Não é? Isto nos casos em que o requerimento da providência cautelar acontece antes de ser interposta ou de estar a correr em tribunal uma ação principal. Temos também, existe também caducidade se a proposta a ação principal, ou seja, se a ação principal estiver a correr em tribunal, mas o processo estiver parado por negligência do requerente por mais de 30 dias. Se o requerente da providência cautelar nada fizer relativamente ao processo da ação principal, e este processo, esta ação principal, estiver parada em tribunal durante mais de 30 dias por sua culpa, então a providência cautelar caduca. Finalmente, se o requerente não propuser a ação principal da qual a providência cautelar depende, no prazo de 10 dias, e isto, mais uma vez, nos casos em que o requerido não seja ouvido, ok? Nos casos em que não haja audiência com o requerido. Aí, em vez de o requerente da providência cautelar ter 30 dias para propor a ação principal, ele tem apenas 10 dias. Isto, obviamente, e como já vos foi explicado, no caso estamos a falar de situações muito urgentes. Ok. Então, além de prazo, prazo rásico para tribunal, a de decisão, para a providência cautelar também urgente, também a natureza depende da ação principal, mas lei rásico, mas for prazo CELUC, relaciona a relação entre providência cautelar e ação principal. Nós também, é uma ida da bele, uma providência cautelar e depois tu rela e a decisão tal que tu rala declaração e da declaratório para ação principal também é dia que rela ou não. Nós lá. Então leirá-se que exige tem que dar lá a tua ação principal também a natureza temporário date. Então, prazo geral a tua ação principal banheira aí a providência cautelar banheira ralo quietak, né? E da laos e da nebe apenso e da quietak, mac loron tolo nulo, russi loron nebe, decisão, providência cautelar. Se depois loron tolo nulo, ação principal la tama, então significa saída caduca providência cautelar, quer dizer, acórdão, decisão, se o tribunal te protege mania direito, mate, la valiona.
Então, tem 30 dias, a tu requerente aciona o tribunal. Depois, se CARIC também põe hira, e processo civil, põe hira a ação principal ira, depois a ação principal, o tribunal tem que analisar, depois o tribunal ratama basura em selo, depois fila mais rau, dalaruma irra processo nialara, rau não tá requerente, mostra tem que continua envolve o processo. Nosso documento bamai da lahira. Então, tu ir lei, se CARIC. Então, how ratama ação principal e 30 dias, tu ir prazo geral, duni, how ratama. Mas B, depois, banheira tribunal, processo ação principal, e mais documento ida, precisa how ratam, how toba do cor, e how liu 30 dias, nós, quer dizer, how tu ir, how nia negligência, how la halal, how nia knar, a tua segura, a ação principal, se continua dulas, então, providência cautelar, mosca caduca. Nossa. E daí errado sentido, também tem que exigir a tua emaneira errado pedido de providência cautelar, nia continua processo. Também nia processo depende da ação principal. E importante nota a saída colia e relaciona para prazo tribunal a decisão, cata e raicos né, doutora Rute bolo muito urgente e ação providência cautelar né, urgente loss, né? Se a rota urgente, mas bem nebe urgente loss, nebe tribunal raci que considera lá ia tempo aturralo contraditório e a situação será né? Requerente ia deite 10 dias aturrató minha ação principal. Então vai ir caso muito urgente, lá ia contraditório, ok? Tribunal 15 dias para providência cautelar e logo depois de 15 dias ema requerente e 10 dias também a tua ação principal. Quer dizer, minha labela marca passo, né? Minha tem que falar mais, a providência, a ação principal, a evidências, a documentos, a saída. Nós, minha labela também, se tribunal fote decide atu muito urgente, depois requerente toba do cor, e danela os muito urgente, nós. Então, lei exige, se tribunal gasta minha coça aturrá-lo muito urgente, eu só aumentei o de que se o tribunal, se ela exige que o tribunal tenha que soar tratando uma ação como muito urgente, então é exigido do requerente o mesmo tipo de preocupação, muito urgente. Então, por tal, o prazo acaba sendo diminuído nesses casos. Muito obrigada. Existem também outras causas para a caducidade das providências cautelares. Uma dessas causas é se a ação principal vier a ser julgada improcedente pelo juiz. Portanto, se o juiz não der razão relativamente à ação principal ao requerente da providência cautelar. Nesse momento, se houver uma decisão negativa do juiz relativamente à ação principal, a providência cautelar vai ser julgada, vai caducar. Nesse momento, caduca. Uma outra causa de caducidade da providência cautelar é se o réu for réu / requerido, não é? For absolvido no âmbito da ação principal e se o requerente da providência cautelar não propuser uma nova ação judicial a tempo de aproveitar os efeitos da proposição da ação principal anterior. Portanto, esta é a segunda causa de caducidade. O réu é absolvido no âmbito da ação principal e o requerente não propõe a tempo uma nova ação judicial, a tempo de aproveitar os efeitos produzidos pela ação principal anterior que tinha proposto. Terceira razão para caducidade da providência cautelar. Se extinguir o dever de cautelar, ou seja, se, entretanto, tiver sido afastado o perigo, se o perigo de dano no direito, de violação do direito, tiver deixado de existir. Nesse caso, deixando de existir o perigo, deixa de existir razão para existir uma providência cautelar e, portanto, a providência cautelar caduca.
Então, caduca significa que ataklai efeito tiona, né? Quase expire, né? Hanessa haha, nebe a data expire. Então, nia expire rona. Então, bahira maknia expire e direito e a leona. Banhiração principal lavale, processo roto para ir da clara, jurisdição laíra, a razão boa turma laíra, la liga decide, lavale, batida. Então, se a ação principal mate, e a processo nelara, ação providência cautelar, mos mate-se, to final, icus, o réu, nebe hanesan requerido, nia la sala, se para ter nasne, nia absolve. Quer dizer, ação principal, lá depois o tribunal retete, ação principal, autor, ação principal, lá com caso, né? E a caso da NES, autor lá com caso, quer dizer, tem reconhecimento de direito. Então, análise preliminar, né, que hare botseluk. Então, visão geral inicial, mostra a valiteona, então automaticamente tem caduca. E situação icus, maxicarek razão nebe existe, nebe irra, ato protege. Então, se risco mate teona, ok? Se carek emarasik hamate risco. Então, se carek rapara neba completamente, carek situação ida moço nebe risco mate teona. Muito bem. Agora, vamos falar sobre as possíveis decisões relativamente a um procedimento cautelar ou o requerimento de uma providência cautelar. Então, a providência cautelar pode ser decretada, e esta é uma possível decisão do juiz, desde que haja a probabilidade séria da existência do direito por parte do requerente e se mostre suficientemente fundado o receio da lesão desse direito, ok? E, portanto, se forem cumpridos aqueles requisitos de que já vos falamos e que tinham aqueles nomes em latim, se forem cumpridos esses requisitos, então o juiz irá decretar a providência cautelar. Segunda possível decisão relativamente a um pedido ou um requerimento de providência cautelar. A providência cautelar não ser decretada, ok? Por o juiz considerar que não existe uma justificação para o receio da lesão do direito ou porque não existe qualquer direito ameaçado, porque o requerente não é legítimo titular desse direito. Terceira possibilidade de decisão relativamente a um procedimento cautelar. A providência cautelar pode ser recusada quando o prejuízo para o requerido, se for decretada a providência, seja consideravelmente maior do que o dano que se pretende evitar com a decretação da providência cautelar. Ok? Quarta possível decisão relativamente a um pedido de providência cautelar. Pode ser substituída a providência cautelar por uma caução. E esta substituição da providência cautelar por uma caução é pedida pelo requerido depois de ser ouvido o requerente, depois de o requerente também concordar com a possibilidade dessa substituição. E se mostrar que, se ficar demonstrado, e portanto se o requerido conseguir demonstrar, que a caução é suficiente para prevenir a lesão ou repará-la na íntegra, para prevenir a lesão do direito ou reparar essa lesão na íntegra. Então, resultado saída, é uma ida à providência cautelar e saída uma juiz pela decide, ok? Tu lei, juiz e opção hat, ato decide. Minha tete é uma requerente
manan caso. As nia mak manan, nia hatama querente. Então, nia determina kata sim, how say for decisão ida, né, se protege provisoriamente é mania direito. E daí se acontece, banheira requisito com. Opção segundo, inverso. Banheira, tribunal, Hanoi, Katak, Lai. Haulalika for decisão ida, Haulalika for despacho ida, acordo ida, nebe, protege mania direito, também requisitos lá cumpre. Cala irra direito, cala irra risco. Os requisitos nebe ita discute teona. Agora, buat sirane ita baseia barra nessa mérito russi caso. Nós cara que irra duni tuir requisitos calai. Juiz tem que analisar se carik, na banheira decide tu protege a mania direito, russi requerente, se liu russi proteção neba, se lori prejuízo, bot loss russi requerido, bot liu, do que prejuízo russi requerente. Nós, então, praticamente, juiz teto, né? Teto, prejuízo sira. Ok. Prejuízo requerente, carik, laíra, providência cautelar. Minha teto. Toda anhira. Depois, minha teto. Prejuízo russi requerido, carik, rau, ratur, providência cautelar. E minha teto idané. Se carik, russi requerido, juízo russi requerente, minha bela decide, halalika for providência cautelar. Ok? Então, minha praticamente, sucat, prejuízo russi soringrua. E opção ida, alternato, ralo, em vez de for providência cautelar, quer dizer, ratur, decisão ida, né, for ordem, requerido para ralar a turma, nós, ralar turma específica, minha pele sugere, minha pele decide, ato for calção, quer dizer, medida, nossa, então, ato requerido, hatama osan, hanesanto hatudo, lalika preocupa, hatama osané, hanesan garantia, nós, e é processo atu muda, pedido, vai, né, praticamente muda pedido, né, é mais requerente russo, atu tribunal, fote decisão, atu for ordem, vai requerido, mas bem, cusdiu, tribunal decide, atu requerido, fote osan, rai osan, tribunal, nós, laos for osan, vai, né, laos vai requerente, rai osan, tribunal, hanesan garantia, então, e o processo né, tem que ir a diálogo ida, o requerente e requerente tem que ir cima. Então, laos necessariamente de sair da maquininha russa para o ramo. Muito bem. É necessário também que se compreenda que existe uma garantia penal relativamente à providência cautelar. Ou seja, assim que o juiz decrete uma providência cautelar, essa providência cautelar tem que ser cumprida pelo requerido, não é? E se o requerido infringir a providência cautelar decretada pelo juiz, o requerido pode incorrer num crime de desobediência, tal como está previsto e punido no Código Penal, no artigo 244. Ok. E daí é importante, talvez, que decisão do tribunal, nebe ratur, providência cautelar, nia iha fodin hanesan ordem tiona. Então, nia iha hanesan itaqualia título executivo então. Nós, nia iha ordem tiona. E se requerido la cumpre, automaticamente la cumpre, então, bate tempo la iha, né? Hanesan iha processo bye-bye, ita analisa, ita te pede iha processo declaratório, depois pede mais processo executivo. Nossa, uma vez a casa da tempo lató, então leirasik forentiona a decisão de providência cautelar, ato e da despacho nevar, o acordo nevar, se requerido la cumpre, requerido comete crime de desobediência. Nossa, então irretiona crime de desobediência e recorte processo e recorte penal, né?
ela cumpre legítima, né? Bárbara, não, está com muitos cortes, não te estamos a conseguir perceber bem, não sei se sou só eu, não estou a conseguir perceber. Bárbara, consegues ouvir-me? Quem sabe, Ruth, deixamos um pouco para a pergunta. Sim, eu sei. Houve uma altura que não estávamos a perceber muito bem o que estavas a dizer, que estava com cortes. Eu, pelo menos aqui em Portugal, não conseguia, estavas com muitos cortes. Sim. Estavas-me a dizer? Deixamos para as perguntas? Continua. Muito bem. Então, sabemos, como já vos tínhamos dito, que existem dois tipos de procedimentos, o procedimento cautelar comum e os procedimentos cautelares especificados. Relativamente o procedimento cautelar comum está previsto no artigo 305 e seguintes, e os procedimentos cautelares especificados previstos no artigo 317 a 346. Relativamente ao procedimento cautelar comum, estão sujeitas ao procedimento cautelar comum todas as situações que necessitem de tutela cautelar e que não se encontrem previstas nos procedimentos cautelares especificados. Portanto, se o requerente de uma providência cautelar percebe que não existe um procedimento cautelar especificado onde caiba a sua situação, a situação que ele quer, no fundo, prevenir, então ele vai interpor um pedido, vai submeter um pedido, um requerimento de procedimento cautelar comum. E a lógica aqui é a seguinte: uma vez que é impossível a lei prever todas as situações que possam precisar de tutela cautelar, então são admitidas providências cautelares comuns quando não se encontrem preenchidos os requisitos próprios relativamente aos procedimentos cautelares especificados. Nossa. E daí a acontece é processo civil? Processo civil, pede determina processo especial, cá especificado, processo especial, processo geral, cá comum. Então, e a mentalidade, e a sistemática do processo civil. E tá sempre tem que uluk buca tui se é processo específico, cá especial. Banhira lá é processo específico, cá especial ida, nebecona de dia que tá então, Itabá geral. Então, princípio ida, né? Acontece é processo civil tomac. Nossa, deu processo bye-bye e cautelar. E ideia kata também leirá-se que a bele prevê também processo cautelar, minha ideia, a tu protege mania direito ida, nebe reconhece a qualquer lei ida. Nossa, então nós única que é impossível a tu processo civil prevê processo cautelar específico babut roto. Então nia prevê um date específico, se lá cona específico, haxoit, baída geral. Então falemos agora sobre os procedimentos cautelares especificados. Temos os procedimentos cautelares e aqui tentamos fazer uma organização dos procedimentos cautelares especificados de acordo com determinadas áreas do direito. Então, relativamente àquilo que se pode considerar o direito da terra em Timor-Leste, temos como procedimentos cautelares especificados o arresto, o embargo de obra nova e a restituição provisória da posse. Depois, relativamente aos procedimentos cautelares especificados que se possam relacionar com questões no âmbito do direito da família e direito, enfim, direito civil de uma forma geral,
temos os seguintes procedimentos cautelares especificados: o arbitramento de reparação provisória e os alimentos provisórios. E depois, procedimentos cautelares especificados que se podem interpor quando estão em causa direitos reais, ou seja, coisas. E aqui temos o arrolamento. Para além destes, existe também um outro procedimento cautelar especificado e que se pode requerer, que se podem requerer no âmbito das decisões de associações e empresas, e que é o procedimento cautelar especificado de suspensão de deliberações sociais. Este aqui mais dirigido para as associações e as empresas. Ok. Então, em René, a lista, a lista traduz também, né, de tunguês date, mas a tua atenção, kata que tinha curso de os coco sistematiza tuir área do direito, los, aí a Código de Processo Civil, nia tuir ordem, tuir numeração, mas bem René, ita coco agrupa, tal irra grupo, irra lubuk, e da relaciona direito relacionado à terra, cá direito patrimoniais, raininia, relacionado ao Rorai, depois direito sira relacionado com a família, que direito né relaciona bem direitos, com perspectiva direito civil ninia e a perspectiva ampla né. Depois direito, depois procedimento né relaciona com passação, com coisas e cuslio e da né relaciona com deliberação social, significa saída, procedimento cautelar, ato suspende, decisão sira, russi órgão sira coletivo, raneção russi empresa, carrussi associação CIRA. A ONG CIRA, se Assembleia Geral decide boatruma, cá board decide boatruma, nebeita a cara que suspende decisão neba, também é problema, então, e também usa procedimento especificado CIRANE. Nós? Então, Rússia relaciona com a terra, barai e arresto, embargo de obra nova, restituição provisória, restituição temporário para emania posse, ida com a direito de família e a tu arbitramento, a tu repara provisoriamente, reparação provisória, alimentos, nessa ouçam, Rusina manca responsabilidade financeira Rusina man balabarik, alimentos provisórios, e depois relaciona a coisa, mas nara arrolamento, nara se não é como correto, mas ita tem compreende ninha conceito de it. Muito bem. Então, relativamente aos procedimentos cautelares especificados que se possam relacionar com o direito da terra, os direitos patrimoniais, temos então o arresto previsto no artigo 329 a 333, o embargo de obra nova, artigo 334 a 339, e depois restituição provisória da posse, artigo 317 a artigo 319 do Código de Processo Civil. Bárbara, se quiseres avançar. Não, tá bem. Avança o slide, eu acho que aqui não há necessidade. Não há necessidade. Muito bem. Relativamente então ao arresto. Quando é que se pode interpor um processo, um pedido de providência cautelar específica, neste caso um arresto? Quando um credor, quando existe uma dívida, digamos assim, entre duas pessoas, e o credor tenha um justificado receio de perder, tenha medo de perder a garantia patrimonial relativamente ao seu crédito. E este receio funda-se pela excessiva diminuição do património do devedor. Então, imaginando, existe uma dívida entre uma pessoa e outra, um é o devedor, o outro é o credor, e o devedor apresentou uma garantia patrimonial. Imaginem que apresentou a propriedade da sua terra para garantir que cumpria a dívida junto do credor. Mas o credor começa a verificar que o devedor está, de facto, a vender o seu património, inclusivamente a vender a sua terra. E, portanto, neste caso, o credor pode, de facto, pedir o arresto dessa terra. Então, o que o credor faz junto do tribunal
é solicitar a apreensão judicial dos bens do devedor em valor suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, ok? E este direito do credor de solicitar a apreensão judicial dos bens existe mesmo quando os bens já se encontrem ou ainda se encontrem na posse de um terceiro, de uma terceira pessoa a quem o devedor os tenha transmitido ou tenha vendido. E devendo então o tribunal impugnar essa venda, imaginando que ocorreu a venda entretanto, o tribunal pode então impugnar essa venda. O requerente desta providência cautelar especificada, do arresto, deve apresentar então todos os factos que comprovam, primeiro, a existência do crédito, a existência da dívida e todas as provas que justifiquem o seu receio do não cumprimento dessa dívida, indicando também quais são os bens do devedor que devem ser apreendidos. E aqui estamos a falar de bens móveis, bens imóveis e direitos, não é? Ou seja, os mesmos bens que podem também ser sujeitos a penhora. Okay? E, portanto, o arresto é declarado pelo juiz, sem ser ouvido, sem ser ouvida em audiência a parte contrária, sem ser ouvido o requerido, desde que se tenham cumprido, então, os requisitos legais que estão previstos no artigo 331, número 1 do Código Penal. Civil. Existe ainda, só uma questão, existe ainda também um limite ao arresto. Não podem ser arrestados todos os bens do devedor. Têm que ser deixados os bens que proporcionem, ou os rendimentos que proporcionem uma vida, o mínimo de vida digna, ou seja, os rendimentos estritamente indispensáveis para o alimento do arrestado e da sua família. Obrigada, Bárbara. Ok, arresto, ideia, se arrojar o exemplo, simples los. Arresto, banheira ita iha. Ema na rua, iha dívidas, ok? Então, ema ida empresta, osa, né? Iha dívidas. E ema nebessimo osa, nia entrega lá, nia tal hanesan garantia, nia patrimônio. Ok? Então, imagina, hau banco, hau russo banco empréstimo boto, hau tal, hau nia uma, hanesan patrimônio, hanesan garantia. Mas be, mesmo que hau sei deve o samba banco, hau fan, hau nia uma, hau começa fan, hau nia sasan outro, hau começa lá com hau nia patrimônio. Então, banco, e a situação ainda, né? Imagina, ida creditor se hanoi, ui, ita tem que cuidado, tambala cleo, se Bárbara Moslacelo fila fali, hala iha botida tu fotivo sinia, a tu taca dívidas. Então, a situação ainda, né? Mas deve halo providência cautelar, ne berranara arresto, a tu retan decisão do tribunal, a tu for ordem, catak ema devedor, labele, halacon, minha garantia sira roto. Nós, o importante, e a situação ainda, né? Tribunal RASIC, cai essa ação, no dar garantia. Também risco kataka, ema lá se respeita, garantia ainda, né? Nós, também a banheira está tal outro uma garantia, então lá vai lá com garantia, né? Então, o Tribunal RASIC, nessa foto temporário, a tua segura, to dívida selo rotutiona. Importante nota, katak, e a resto ainda, né? Labele tribunal foi sasan nebe hansan sasan ka patrimônio nebe básico do devedor. Nossa, então ideia rusida né também providência cautelar lá os final do caso. Lá os tu fote hanesan penhora e nia iha final nia, mas benini a ideia atu assegura deit katak se iha patrimônio balon atu na fatin serve no dar garantia. Mas benia la bele e cusudiu hasai roto raunia no da devedor e depois rauba ela iha nebe. Dalam clara. Então, ideia russa resto ida nem. Ato reta intervenção no tribunal, ato segura katak patrimônio nebe for no dar garantia, sei na fatin existe no dar garantia. Nós? Muito bem. E aqui tem um exemplo prático de uma situação em que pode ser pedida uma providência cautelar, não é? O Joaquim deve o dinheiro ao Alberto,
o Berto sabe que o Joaquim quer vender o único terreno que tem para poder comprar uma moto, portanto, o Joaquim vai, no fundo, alienar o património que tem e, portanto, desfazer-se da garantia patrimonial para no fundo, que garantia a dívida, o cumprimento da dívida que tinha para com o Joaquim. E, portanto, neste caso, o Joaquim pode fazer o pedido de arresto do terreno para que o Berto possa cumprir o pagamento da sua dívida, ou pelo menos para que possa ficar salvaguardada a garantia do cumprimento da dívida que Berto tinha para com Joaquim. Ou melhor, que Joaquim tinha para com Berto. Eu já dei o exemplo. Ótimo, boa. Muito bem. Um outro procedimento cautelar especificado é o embargo de obra nova. Ok? E neste caso, isto acontece quando o requerente se sente ofendido no seu direito de propriedade ou em qualquer outro direito real ou pessoal de gozo que tenha na sua posse, devido à realização de uma obra, de um trabalho ou de um serviço novo que lhe cause prejuízo ou que ameace causar prejuízo. E este embargo de obra nova pode ser feito de duas formas. O embargo judicial, ou seja, é o tribunal que decreta o embargo, o requerente faz o pedido de embargo de obra nova ao tribunal e o tribunal decreta o embargo. Ou então o embargo extrajudicial. E como é que isto acontece? O requerente notifica diretamente e verbalmente, oralmente, o requerido perante duas testemunhas, ou o dono da obra, ou o encarregado da obra, e dizendo-lhe para ele não continuar a obra. Portanto, o requerente diz diretamente ao requerido não pode continuar a obra perante duas testemunhas. E depois o requerente tem 5 dias para requerer a ratificação judicial do embargo, ou seja, 5 dias para requerer esta providência cautelar de embargo da obra nova junto do tribunal. Ok. Embargo nova obra, não acontece bebê aqui em Timor, né? Então, a ideia é não acontece bebê. Então, a ideia é que requerente minha seria risco a tu ofende de minha direito de propriedade também para, né? Então, minha será o que reconhecimento de minha direito de propriedade minha tu halo obra ida, tu halo a construção acabou a truma, nebe se bere iha ameaça que causa prejuízo bot bania. Então ainda né embargo nova obra, também para ir a halar o outro meio remaniarai e que os viu, moço compensação aí e afinal se caracterai fila fale bem macedo. Então minha cara que tu rapara a tu daí obra fom, a tu daí construção fom, acabou a turma. Agora interessante lá tem se tu lá tem se usa aí tem mubarak e tem dalan embargo judicial nebe russo tribunal a tu decreta embargo, cai tamos embargo extrajudicial, significa saída, katak emanebe, rainai, né? Nia notifica, nia for notificação oral, coria date, e a testemunha rua nia sori, ato para obra, né? E depois nia ratone, nia notificação oral, nia iha loron lima date, ato russo ratificação, ba tribunal, konabani nia ordem, ato para obra ida, né? Muito bem. E existe então também um outro prazo que é importante observar e que é um prazo de 30 dias desde o conhecimento do facto para requerer a providência cautelar. Portanto, o requerente, assim que verifique que existe uma ameaça ao seu direito de propriedade ou, de facto, um dano, um prejuízo ao seu direito de propriedade, ele tem 30 dias para requerer esta providência cautelar junto do tribunal. Uma questão importante, não podem ser embargadas as obras do Estado, não se pode requerer o embargo das obras de Estado,
devendo então a proteção dos direitos ser feita não através do processo civil, mas através do procedimento administrativo contencioso, ok? É por outra via. Pode ser também uma questão também importante, pode ser autorizada a continuação de uma obra embargada se reconhecer que, ainda que se ordene a demolição, o embargante continuará com o seu direito ofendido ou não acautelado, ou seja, o requerente continuará com o seu direito ofendido ou não acautelado. Atenção, chamava só a atenção à redação desta norma do artigo 338, ok? Porque, de facto, não parece muito, a forma como está redigida parece-me um pouco estranha e, portanto, é preciso ter atenção à redação desta norma. Uma outra questão também importante a cautelar é que pode ser autorizada a continuação de uma obra embargada se demonstrar que a paralisação da obra produz um prejuízo maior, consideravelmente superior, ou seja, bastante maior, ao prejuízo que possa resultar se a obra continuar. Ok? Última questão. Se for decretado o embargo de uma obra, mas ela continuar sem autorização judicial, o embargado / requerido pode ser condenado a destruir essas obras novas que tenha feito depois de ter sido decretado o embargo. Ok, e também nota que aqui é processo embargo da obra e a prazo ida a tu hatama providência cautelar. E a providência cautelar geral e a prazo para tribunal. Date. Lá ia causa prazo para requerente a tu hatama ninha pedido. Qualquer tempo, né, para ser a risco na fata em pele hatama. Mas bem para embargo da obra e a prazo 30 dias. Então, assim que hau hatenen, ema sei hari e hau niarai, hau ia 30 dias deita tu hatama providência cautelar. Lá significa hau lá com raia, também que tá a providência cautelar quando vai embargo da obra deita. Lá os quando vai titularidade barai. Ok, então 30 dias, né? E nota que Italabele usa embargo de obra nova, providência cautelar, barai estado nininha. A obra nebe ralo o estado. Então, banheira estado atua ainda, né? Então, usa direito administrativo. Então, ela usa processo civil nininha. Processo específico civil nininha. Agora, importante é que bele acontece que se irra continua, se for autorização, continua obra, ok? Carik, Hanesan processo geral nininha, ok, pede continuar a obra, também prejuízo a tu para a obra, se hipoteliu do que prejuízo se a obra continuar. Então, critério ida mais ou menos Hanesan, mas aplica específico para embargo da obra. E icusliu, importante é tu nota que se carik, tribunal ralo embargo duni, haruka para a obra, e ema continua a ralar a obra sirané, katak, embargado, cá requerido, se reta condenação, ato destrói, ato bacurarro, obra neberrado, tava tribunal, determinaciona, tem que para, nem continua, então, sobrarro um deito. Muito bem, e tem aqui um exemplo prático de um caso de embargo de obra nova. Imaginem que o Chico e o Samuel são vizinhos, e o Chico decidiu fazer um muro à volta do seu terreno, fechando o caminho de acesso que Samuel tinha para o seu terreno, porque tinha sido constituída uma servidão de passagem. Eu penso que vocês também já conhecem esta figura da servidão de passagem, e portanto havia um caminho que passava pelo terreno de Chico e era um caminho necessário para que o Samuel chegasse ao seu terreno. Chico fez um muro à volta do seu terreno e impediu que o acesso ao terreno de Samuel por esta servidão de passagem. Uma vez que a obra do Chico possui, uma vez que a obra do Chico impede o direito de Samuel ter acesso ao seu próprio terreno, Samuel pode vir requerer uma providência cautelar sobre a forma de embargo de obra nova. Então, exemplo ida, a passagem ida entre Chico e Siracinho, e Radala Antubá, servidão
Ishiko, Rahu, Halo, minha Rahu, Halo, luto, deve ser Haleu, Rai, toma, inclui Setaka, Fatem, Samuel, Belerra, Catleu, Nininha Passagem. O Henrirania, Rahu, Halo, luto, ida, né? Vai risco, Kata, Nininha, Seitaka, Nininha Passagem. Ruti, por causa do tempo, mas eu acho que aqui no último os principais são a questão relacionada à terra e o dos alimentos podemos retornar na aula sobre o dia. Então, depois da restituição provisória, a Ruth pode parar para a gente dar oportunidade para perguntas ou dúvidas. Muito bem, sim senhor. Então, falemos agora sobre então, um procedimento cautelar especificado, também que se pode ainda relacionar com o direito à terra, ou o direito à terra ou os direitos patrimoniais, e que é a restituição provisória da posse. Então, neste caso, o possuidor de um determinado bem, aquele que tem a posse de um bem, se tiver sido esbulhado violentamente, pode pedir junto do tribunal que seja restituída provisoriamente a posse desse bem. Então, mas vamos começar por partes. O que é isto do esbulho? Uma palavra, em português, uma palavra muito feia, de resto. Esbulho. O esbulho é o ato através do qual alguém priva outra pessoa, de forma total ou de forma parcial, da posse de uma coisa, da posse de um bem. O esbulho pode ser praticado com ou sem violência, entendendo a doutrina e a jurisprudência, pelo menos em Portugal, que se entende como esbulho violento, o esbulho que ocorreu mesmo com coação física ou com coação moral, ok? E penso que não é necessário estar aqui a explicar o que é coação e o que é coação física e coação moral. No caso, então, voltando ao esbulho, sabendo que só pode ser pedida a restituição provisória da posse de um bem se o requerente tiver sido esbulhado com violência, violentamente. E, portanto, o juiz, após terem sido produzidas as provas deste esbulho violento, se o juiz acreditar que houve, de facto, um esbulho violento, o juiz ordena a restituição sem ser citado, nem ter havido audiência com o requerido, ou seja, com o esbulhador. Portanto, não há direito à audiência nem a citação do requerido se o juiz acreditar que houve, de facto, um esbulho violento, para que o processo seja mais rápido. O processo de restituição provisória da posse, como já vos tinha dito, só tem lugar se o esbulho acontecer com violência. Se o esbulho não ocorrer com violência, se o esbulho não for violento, o requerente não pode usar este procedimento cautelar especificado, mas sim terá que recorrer a um procedimento cautelar comum. Se o esbulho não for violento, tem que seguir um procedimento cautelar comum. Ok. Então, restituição provisória da posse, e daí se acontece a providência cautelar específica. Bahira, emaída, nebe, sei usa, né, posse, terra, sei usa, sei e acesso baraída, se ema seluk, mai, hasai nia ro violência, ok? Ro violência, ro ameaça, ro coação física. Então, nia usa, maneira ruma, nebe, e tabela hanara equivale a essa violência. Então, emaída, mai, Koko Hasai Hau Husirai, Hasai Duni Hau Husirai, Ro violência. Atu Hasai Maida
violência e linha português jurídico de Portugal, estabolo esbusira rateniona, kata sempre bem hiradia fona esbaida, hasai mania posse, usiraida, uso violência. Nós esbudio mas retirar posse, usiemaira. Então, banheira né, acontece, pede providência cautelar agora, importante nota, que a banheira deita e a violência. Se lá a violência, então, care que tem que ir lá o processo bye-bye, declaratório bye-bye, cá, se a justificação na tom, ele usa procedimento cautelar, bye-bye nininha, como nininha. Também, ema roto direito lacoi, ema tu resolve nininha diferendos, cá nininha disputa, nininha litígio, liu-se violência, nossa, ita iha kakutak, ita vele tu hamutuk, ita vele para tribunal, questiona. Então, saída mas que acontece iha processo idané, direito lá reconhece contraditório. Então, bahira hau, ha tudo para tribunal, livros de providência cautelar, instituição provisória da posse, cata aqui respúdio violento, quer dizer, maída hasai, haunia, posse barai, violência, tribunal, sei lá bolo ema selo caturona. Se minha reta informação na tom, minha bela erralo restituição provisória da posse. A tu ratete, sema que usa violência, desculpa, itala iha fatimba violência, fofale ba senhora Bárbara, ralo, se ema nebe iha dúvidas com a barai, se senhora Bárbara nain kalanai, e dane, loriba tribunal, la usa violência. Então, iha processo e dane, ela iha contraditório. Muito bem, vamos fazer então agora o tempo para as questões, uma vez que entrávamos agora nos procedimentos especificados relativos ao direito da família e ao direito civil em geral. Okay. Deixamos isso para a próxima aula. Sim. Também tempo e ideia principal se tem aula, tu colhia com a natureza, processo cautelar e foi exemplos valem, os específicos. Então me propõe a tu loque para perguntas. Pergunta sema que a pergunta quando a providência cautelar, linha geral, providência cautelar específico uma, por favor. Pode ser telecoco rolinha em português. Podem tentar com português ou podem tentar com teto, não tem problema. O importante é marcar tu russo. Se há dúvidas, tem que ir russo. Se tem dúvida, tá. Certo. E a pergunta uma? Estão envergonhados. Estão envergonhados. Vai, tem que, normalmente tem que ter tempo. E a pergunta, Kalai? Claro, roto. E tá pode ler a tua pergunta, exemplo uma. Doutor Boa tarde, doutor Zé. Sim. Boa tarde, doutora. Só queria... tenho uma dúvida sobre... Então, a providência cautelar é fazer, antes de uma ação, também pode, e a ação já está no processo, e que faz uma providência cautelar, também pode. É assim? Sim. Sim, se bem percebi a pergunta, o que me perguntou foi, já existe uma ação a decorrer em tribunal, uma ação judicial a decorrer em tribunal, e a certa altura quem submete a ação percebe que há ali um perigo de dano para o seu direito. E nesse caso, sim, pode ser submetida uma providência cautelar quando a ação principal está a decorrer no tribunal, sim. Questão Hanesane, providência cautelar, ato assegura que o tribunal, banhira foto minha decisão ICUS, e a realidade se bele implementa, se bele executa minha decisão ICUS sem problema bot. Nós também itala a máquina tu fila para tempo cotoc, né? Itala bele, não temos uma máquina do tempo para voltar. Então ideia Cata providência cautelar permite utilidade mos, se decisão final do tribunal. Então, se cara que está ratando a decisão principal, caso, processo principal teona, e o caso lá, o carran tempo bara, a saída, réu começa a sair riros,
né? E nia bat destrói sasan, começa a ralo botruma, nebe bolo e tania atenção, kata, oi, nia tu ralo botruma, nebe depois se conseguiu, raunia pedido sei lá como, nia sentido, então também ratamos providência cautelar. Ok? Qualquer tempo, então, imagina a situação ida, né, beita ralo pedido declaratório, condenação, quando a emaniarai, ato fofale, não, declaratório date, simples apreciação, ok? Ato fofale, ato reconhece a reunia direito propriedade. Mas bem, banheira rau processo, né, vizinho, né, bem, sente, oi, mas berai ne ba reunia, vizinho, mai, suno, por exemplo, suno sasan e rauniarai, e ocupa rauniarai. Ocupará e deve ser sujeito para reunir pedido, declaração, simples apreciação, por exemplo. Então, e a tempo neba, raubele ralo, providência pela restituição provisória da posse. E emamai, radal, posse russihal. Esse instrumento, nebe, emanar rua roto, tanto para requerente, a tunia garante, minha direito, né? Minha direito, sei lá, com Moloch, tribunal reconhece, mas minha importante para a fofolem, para a utilidade de decisão em tribunal de decide, oi, Raul Abel condena para Itabot tinha pedido, também tempo lá o tiona é mahalo pode ser o tiona, nós? Então, bele, qualquer tempo, ideia da Neduni, assim que está ratene e risco bot, então, bele ralo providência cautelar. Providência cautelar, ninha critério, mas risco, perigo, ato, prejuízo, boto, barronia direito. Laos, hareba, ninha, né, ninha, banhira, carinha, relação. A única coisa, né, berratete, katak. Banhira, sucesso, providência cautelar. Hakara, kalakoi, hau tem que lori, ida principal. Se lá, aí, hau halima, hau tribunal date, né? Hau russo, ato tribunal protege, raunia direito. Com análise superficial, mas B, haula coi tribunal tu que problema. Então, ainda nem hanesan tu halima ho tribunal. Então, e a situação não é caduca. Mas B, ideia, russo providência cautelar, tu salva, a tu salvaguarda, a tu protege, emania direito, Moloch e a decisão final. Então, bele qualquer tempo. Bele Moloch, caso principal, bele Hamutuk, caso principal, cabele depois, enquanto o caso principal, ninha processo, tinaíra, tinarua, sei lá o rela, né? Doutora Ruth, pode ser antes, em separado, pode ser conjunto com a petição do caso principal, ou pode ser depois. A petição principal já foi submetida, e no desenrolar do processo, acontece alguma coisa que põe em risco o meu direito. Sim. Sim? Ratanaru Coituan, né, doutor? Mas bem, eu acho que respondemos, né? Doutora Ediana, por favor. Doutora Ediana. Assim, doutora, aí a parte. Habela kulit itu kan, doutora? Sim, copo. Bele. Bárbara, E a parte era este projeto Rumeira. Por exemplo, Hanesan Karik A e a Osan 25.000 no becar projeto ida. De escola, mas vê, iniciaram Brasil, então imigrante com a careta parado 35.000. Então, se rala o contrato de empréstimo, e também considera, Ok. Doutora Vanessa. A mila do Rona. How mais ou menos, Rona? A tu ralo processo ida, a tu ralo obra. Sim. Ok. Então, vê se é isso, doutora Ediana, porque eu escutei um pouco, mas eu entendo, acho que eu consigo adivinhar a pergunta da doutora Ediana. Então, uma empresa, porque o microfone da doutora Ediana é sempre problema, doutora Ruth. Ela sempre tenta, eu ainda quero encontrar a doutora Ediana e entregar o microfone para ela, porque ela sempre tenta perguntar e o microfone não deixa. Não é mesmo, doutora Ediana?
Até eu já estou frustrada, coitada da doutora Eliana. Então, no caso, temos... No microfone lá de dia que maneira ready, mas lá de dia doutora, desculpa. Ainda nem, ainda nem bem aquela dia, mas bem, how tem que colocar que tá botando minha pergunta, também tá botando sempre colocar a pergunta, e tá botando minha pergunta sempre capaz. Eu tenho que tentar adivinhar, porque a pergunta delas é sempre relevante, da doutora Eliana. Exato. Então, temos um caso, temos uma companhia privada que faz um contrato para prestação de uma construção, certo? Esse contrato é a construção de uma escola, então pode ser até um contrato público com o Estado. E no âmbito desse contrato, a companhia privada entrega como garantia uma carreta, um carro muito valioso, né? Um carro Prado, né? Aquele carro que é como o carro do deputado, né? Um carro de grande valor. E no processo, o carro à venda. Vender o carro. Este é um tipo de exemplo que pode ter o arresto ou não? Bom, eu diria que, à partida, sim, se verificar que, de facto, é o único património que a empresa detém para oferecer como garantia para o cumprimento do contrato que celebrou. E, portanto, eu diria que sim, que seria uma medida execuível para conservar a garantia patrimonial, porque é disso que se trata o arresto, é conservar a garantia patrimonial. Nossa, doutora Helena, pergunta loss, house sick loss. Então, ideia russe arresto, conservação. Então, ita cair metem patrimônio, nebessai garantia, se lá inia lá com, depois ema lá bede fote hanesan garantia. Então, e conseguiu ninha objetivo hanesan garantia lá ir. Então, ita conserva a tua segura catak dívida, contrato, CBL cumpre. Nós também há contratos balos, né, exige garantia do NIM, também contrato foi embora. Então, se cara sai quase nessa parte ida russo contrato, né? Acaba sendo na verdade, é uma parte essencial do contrato, né? O consentimento das partes para o negócio jurídico teve por base a garantia. Então, eu concordei em aceitar e entrar neste contrato, o meu consentimento foi com base no fato de que haverá uma garantia patrimonial. Então, eu não estou com medo de que o outro lado não cumpra. Se aquela garantia desaparece, quase fica difícil, afinal, o meu direito é abalado, né? Acaba sendo, põe-se em risco o meu direito, porque eu entrei no negócio jurídico porque eu sabia que havia garantia. Então, não tenho medo. Se a pessoa não paga, eu pego a coisa da pessoa. Mas se a coisa já não está ali, o que eu vou fazer? Então, a ideia é conservar esse patrimônio para que, no fato, todo aquele negócio jurídico que foi concordado com a que ainda continue em existência. Doutora, outra pergunta. Setã. Outros exemplos de providência cautelar. Um princípio do processo civil é para qualquer violação de um direito, há sempre um processo. É possível fazer um processo. Então, os direitos que estão previstos específico no Código Civil, sim. Então, no caso, não sei, eu me lembro que os doutores e doutoras vão lembrar que até mesmo a JUS já fez uma providência cautelar em relação ao direito do bom nome da organização, certo? Mas poderia-se fazer uma providência cautelar também como um procedimento para proteger um direito fundamental da pessoa, certo? Então um exemplo, se há alguma coisa de discriminação, que se há um grande risco, então qualquer direito previsto
em outras leis, não é necessariamente que tem que ser um direito previsto no Código Civil, certo? Isso é importante notar, a providência cautelar. Não é só aqueles artigos que tem que encontrar no Código Civil um direito ali, e aí é por base nesse que faça uma providência cautelar. Não, pode ser um outro direito reconhecido por outras leis, certo? Se calhar, tentando esclarecer um bocadinho melhor essa questão, vocês não se esqueçam que, de facto, no Código Civil também estão tutelados aquilo que são direitos fundamentais e que têm o nome no Código Civil de direitos de personalidade, ok? Portanto, o que distingue as providências cautelares submetidas no âmbito do processo civil das providências cautelares submetidas no âmbito do processo administrativo, do procedimento administrativo, são as partes no âmbito da questão. Se forem particulares, a providência cautelar há de se submeter no âmbito do processo civil. Se as partes são constituídas, se uma das partes é um particular e a outra parte é uma instituição governamental, o Estado, então a providência cautelar há de submeter-se no âmbito do processo administrativo, está bem? Sim, que não existe em Timor. Que não existe em Timor, bolas. Preciso só de um minuto, Bárbara, preciso só de um minuto, porque o meu pinguim acabou de acordar. Aliás, pode andar cá. Já estamos a... Acabou de acordar. Olha a Bárbara. Matias, não queres dizer olá à Bárbara? Oi, está muito sol. Então, mas sim, atualmente em Timor não existe um contencioso administrativo, utilizamos ainda a lei subsidiária da Indonésia, né, que prevê um processo de urgência. Vai vestir o teu roupinho. Subsidiariamente, ainda mais subsidiário do subsidiário é o processo civil, certo? Mas, no caso, o importante é notar que não é só os direitos previstos no Código Civil que podem ser sujeitos a procedimento, a providência cautelar. Qualquer direito, então, por exemplo, pode ser um direito do trabalhador, que está previsto na lei do trabalho, certo? Que poderia, se tem um risco suficiente de violar gravemente o direito da pessoa, certo? Pode ser suspenso, né? Pode ter uma providência cautelar para proteger aquele direito. Então, isso é importante chamar atenção, né? Principalmente quando não existe um contencioso também grande administrativo, ou não está muito claro certas questões. Então, se tem a lei do ambiente, alguma coisa sobre licenciamento ambiental, pode ser qualquer coisa, né? Há muitas opções, não é só o Código Civil. Muitas vezes, hoje em dia, em Timor-Leste, utilizamos, principalmente para providência cautelar, utilizamos aquilo que está previsto no Código Civil somente, mas não é restrito a isso. Isso que é importante chamar a atenção. E a pergunta está, Kalai. Sila iha itania tempo liuteona, certo? Ok, hauniar noi mos providência cautelar laos importante, mas kita compreende ninia iha pedido ida, haubele repete fila fale 2 minutos. Hauladum compreende quando a providência cautelar caráter provisório urgente no sumário. Ok. Deixa eu explicar novamente, muito rapidamente. Provisório significa saída. Então, a providência cautelar, Hanessan, meio ida, ato protege direito enquanto tribunal seital decidia conabá direito nebá. Então, nia laos, providência cautelar, laos Hanessan, ação declaratória condenatória. Ok? Ação declaratória condenatória, e afinal, e a condenação ida, nebé tribunal decide Rainé, Bárbara Nia, Ronuné, João tem que entrega a Rai. Ok? Ida, né? Decisão final. Lá iha teona. Quer dizer, bela errado o recurso. Mas decisão ida, né? Berra coto teona. Providência cautelar, nia provisório, também nia iha ideia, nia princípio, ato segura katak. Itasei salvaguarda, itasei protege, emania direito, também iha risco bot, katak,
Se o tribunal lá protege direito ida, né? Então, a banheira ação principal, tribunal ICOS decide, nia podem lá ir tiona, ok? Então, por exemplo, qual foi o exemplo ida nebe a minha tabaco na barai ida né simples a compreender ida nebe caso nebe jus halo, ok? A mi halo providência cautelar relaciona ba relatório ida, da ba relatório ida colia de afan nebe hatum naran dia kusi jus. Então, se caric relatório neba espalha, então, saída mas que acontece, impacto se bota de tan. Nós, então, a turradia emanianara, se espalha, lubuk, susa, a tu radia filafali. Esforço botliu, a turradia emanianara, banheira espalha macas. Então, em caso de providência cautelar, né, tribunal for decreta providência cautelar em favor de jus, nós duni, ita tem que rapara distribuição ato bele decide se cara que documento neba difama calai jus. Boa hanesan bele acontece no livro. Então imagina a situação ida, nebe ema ida tu haquer que livro conaba ema seluk, ok? Hanesan acontece autor barak nia haquer hanesan biografia. Mas também dar uma biografia, autobiografia, cá livro conaba história ema seluk nia. E a livro ida né? Iha, hau hareis bosuida, livre de ne, colia ato com a barral. Cá colia botruma nebela los com a barral. Então, Moloch decide se saída ma colia com a barral, los cala los. Los, cá difama cala difama, hau russo tribunal, suspende lai livro ninia fan, la lica fan livro agora, suspende lai, ato tribunal decide se livro se viola a reunia direito que lá. Nós ainda nem acontece harai baraklos, lá hoje hatemordet. Acontece bebê, providência cautelar ou natureza ainda nem. Então, minha ideia catacnia nia coco, reta intervenção no tribunal, ato protege direito ida, tambacita lá protege banhira processo principal roto, né? Processo principal to processo civil, han tempo naruk. Nós, banheira roto processo principal, se sucedeu a tuita ralo reparação. Então, minha natureza provisório, minha laos decisão final, minha decisão preliminar, minha decisão inicial ninia. Então, passar a minha decisão inicial ninia, minha decisão final, bele decidiu em seluk. Nós, da baída final, minha análise seluk, e da inicial, minha análise geral date. E afinal, minha análise CREAN. Nós? Então, banheira hatete análise geral, análise CREAN, a providência cautelar, hanesan processo nebe sumário. Nia laque de dia, nia analisa boa roto. Nia halo, análise geral ida, e nia determina de afã nebe português da bolo, probabilidade. Okay? Então, a probabilidade. Laos katak hau hatene katak. Bele katak, hare diferença, né? E hateto então sem hatete. Ida, hau hatene katak, ida né? Decisão final, juiz. Hau hatene katak, ida né? Senia, ida né? Nia declara. Mabe, ida sumário, nia, hau analisa, geral. Karik bele nune duni. Karik bele ida né? Bárbara nia. Mabe, e a decisão final, nia hatete. Lai, hau hatene, hau decide duni, hau hatu, força russi decisão tribunal katak idane duni Bárbara hau satisfeito katak idane Bárbara ida seluk karek bele duni nós então tambasanema aqui da sumário e daí nebe hau explica reteto e da análise geral oituan e da seluk nebe itake e urgente tamba e risco ato impacto negativo vai mania direito e da tem que halai lalais deu tamba risco e diferença se cara que situação nebe e risco la moço. Nós então, ninia, também tá que da luha da uma processo civil, tu ir processo civil babai em declaratório por né, ainda né, han fulanem, tinaíra, na rua. Nós e a situação, por exemplo, providência cautelar, ida nebe conaba deliberação social, né, russo órgão social.
Então, imagina, ir a futebol club ida, nebe associação, nebe decide, ele usa Assembleia Geral, a tu muda presidente. Ok? E depois o presidente FOM, nebe mai, é uma questão de legitimidade do presidente neba. Presidente FOM, a tu troca, nia a tu for de decisão, nia começa a negociação, a tu fã clube. Nia agora fã nia clube. Mas beita tu questiona, katak, afinal, o presidente Neba nia lá autoridade também, processo a tu rir de presidente Neba lá los. Então, e também ele usa providência cautelar, a tu suspende nia ação no dar presidente, to decisão icos conabá nia legitimidade no dar presidente calai. Nós? Então, nia sai hanesan dalanida. Ita cria dalanida, to segura cataqui afinal, decisão do tribunal, se irra utilidade do Nicolai. Também hanesan hawatete italabele, italaiha botão mágico ida nebeita fila bakotuk. Itaqueta haluha direito civil, conabá reparação. Atu repara prejuízo. Prejuízo balum itabele repara, balum ita nunca bele repara. Se a situação nebe prejuízo ida, se susa tu repara, rololos, laos buat roto nebeita pele troca baosa. La vele laos buat roto nebeita pele troca baosa. Então, se carregue a situação hanesané, itabele russo providência cautelar. Ami bele halo assegura cataquirra notas, Rute, nas notas, vamos colocar mais exemplos mais práticos. Certo? Doutora Rute, para ter muitos exemplos práticos de exemplos, podemos até pegar casos, o embargo da obra, estes são claros, os específicos são claros sobre a providência cautelar, eu acho que não há dúvidas, mas exemplos que entrem na providência cautelar comum, certo? Podemos ter outros exemplos para ajudar a análise. Dia, itania tempo li o barak tiona, nós, então pode ser assim, mete em Haneba, balum bationa, já passamos bastante do nosso tempo, certo? Se há alguma dúvida, na próxima aula podemos dar tempo para responder as dúvidas. Muito bem. Tá bem? Ok. Queremos agradecer a doutora Rute pelo seu tempo, mesmo de manhã cedo, também para o Matias. Obrigado, Matias. Obrigado, Matias. Coitadinho. Obrigada. Não se preocupe, doutora Ruth. Às vezes, alguém abre o microfone e tem criança chorando, não é? Lógico lá, tem sempre criança chorando, ou tem isso, ou tem aquilo, é normal. Faz parte da nossa... Não se preocupe. Tá bem? Agradecemos. Obrigado, Barak. Obrigada, Barak. Tá bom? Até a próxima. Deus, obrigada. Boa semana. Ok, obrigado. Agora... Obrigado.